Oi, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Meu nome é professor Dalto Paiva, professor de Biologia, e nessa videoaula nós iniciaremos a introdução de um assunto muito legal e, na verdade, pouco abordado às vezes pelo vestibulando, pelo aluno, pela sua dificuldade, pela sua raridade às vezes, em alguns vestibulares. Assunto que você conhece como histologia. Histologia, ramo da biologia que estuda tecidos, tá? Nessa videoaula realizaremos a introdução do tecido. Agora, o que faremos? O que é tecido? Como é formado um tecido, né? Quais são as células que compõem um tecido? Você há muito tempo atrás deve ter escutado. Tecido é um conjunto de células e normalmente iguais, semelhantes, de mesma função. E nem sempre é assim. Nessa videoaula já começaremos a desmistificar algumas ideias falsas, né? Tecido, ele pode ser formado realmente por células iguais, de mesma função ou não. Células diferentes com funções diferentes. Sangue, por exemplo, é um tecido conjuntivo sanguíneo. Ele é formado por células diferentes, glóbulo branco, glóbulo vermelho, vários tipos de glóbulos brancos, tá? Então nessa videoaula começaremos essa ideia, a introdução dos tecidos. Agora, para que seja uma aula interessante, gostosa e com fim didático bem lucrativo, temos que entender onde começa a ideia do tecido. Seria o caráter embriológico, né? Começaremos pelo fundamento embriológico até chegarmos nos tecidos chamados tecidos adultos, que você conhece como tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Começaremos com a chamada célula-ovo. Vamos pensar um pouquinho. Onde a vida começou? Aonde as células começaram a se dividir, a se multiplicar? A chamada célula-ovo ou zigoto marca o começo da formação da ideia do tecido. A partir da fusão dos gametas sexuais, que são as células reprodutivas, temos a formação do zigoto ou célula-ovo ou simplesmente ovo. A partir do zigoto vai sofrer sucessivas divisões mitóticas, levando no futuro aquilo que nós chamamos de tecido. Então o tecido, a ideia da histologia começa por formação do zigoto, que vai começar a se dividir ao longo da embriologia até chegarmos na formação dos tecidos adultos, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Quer dizer que os tecidos embrionários levam à formação dos tecidos adultos e veremos essa ideia nessa videoaula a partir desse momento, tá? Eu vou começar mais uma vez então com você a mostrarmos essa ideia a partir do caráter embriológico, tá? Vamos lá, vamos começar. Então, deixando claro que faremos a partir dessa videoaula. Nessa videoaula, realizaremos a introdução da histologia. Histologia, ramo da biologia que estuda a composição e a função dos tecidos, tá? Então, histologia é um assunto interessante porque, na verdade, é um assunto pouco estudado, creio eu que de todas as biologias, de todos os ramos da biologia, é o ramo que você provavelmente menos deu atenção, né? Por ser um ramo diferenciado, um ramo diferente da biologia, que nós veremos passo a passo a partir de agora em algumas videoaulas. Nessa videoaula, realizaremos a introdução do assunto, a introdução da histologia, o que é um tecido, de onde vem um tecido. E para que você possa entender de onde vem um tecido, eu devo entender e voltar na chamada origem embrionária. Sem você entender embrião, a origem de formação do embrião, não dá para chegar muito bem a um raciocínio do que é um tecido, tá? Então veremos nessa aula a introdução da histologia, a partir da parte embriológica, como surgiu um tecido, e com o passar das aulas veremos a composição de um tecido e a função de cada tecido. Me interessa então saber quais são os tecidos, a composição de cada um e a função de cada um. Bem, para que nós possamos então iniciar o nosso assunto, a histologia, eu devo voltar um pouquinho com você na parte embrionária. Então vamos lá. Como, obviamente, nós todos fomos formados. Qual a primeira célula que um dia irá se multiplicar, se dividir, chegando àquilo até hoje, a nós, né, que nós chamamos de organismo? A primeira célula é resultante da união dos gametas sexuais, das chamadas células reprodutivas. Você conhece como gameta masculino e gameta feminino. E estes gametas, ao se fundirem pelo mecanismo de fecundação, que é um tipo de reprodução sexuada, porque haverá a troca de material, fusão de material genético, né? A partir dessa fusão dos gametas sexuais, temos a formação de uma célula inicial chamada de zigoto. O zigoto é a primeira célula diploide que surgiu. Diploide porque tem dois N cromossomos, N proveniente do pai e N proveniente da mãe. Então, obviamente, pela fusão dos gametas sexuais,
N gameta masculino mais N gameta feminino, 2N temos a primeira célula diploide 2N chamada de zigoto. E perceba, de acordo com o desenho, o zigoto começou a sofrer divisões. Uma parte divide-se em... O zigoto, né, uma parte só, uma célula, divide-se em 2 partes, em 4, em 8. Essas divisões, na verdade, são mitoses. Lembre que na mitose, uma célula 2N divide-se em 2 também 2N. Elas possuem o mesmo número de cromossomos, elas são iguais, né? Então, na verdade, mitose visa a produção de células com o mesmo número de cromossomos. Elas são iguais quanto ao número de cromossomos. É o que o zigoto faz no início, na verdade. Até hoje você faz isso. A divisão celular, chamada mitose, começou na fase embrionária, começou com o zigoto e até hoje acontece com você. E é o que nos mantém jovens, sadios e saudáveis. Essa multiplicação por mitose visa o quê? Crescimento, cicatrização, renovação, regeneração. Você por acaso lembra o objetivo da meiose? A meiose visa a formação de gametas, ela reduz 2N para N. A meiose visa a redução do número de cromossomos. A meiose visa a redução da ploidia. No final da meiose, uma 2N. No final, temos 4 no final, células N, que são 2 meioses. Meiose 1 e meiose 2. No final da meiose 1, eu tenho 4 células com N cromossomos. No final, são células haploides. Gente, são os gametas sexuais. Então, na verdade, divisão visando multiplicação, crescimento, renovação. No caso, é a mitose. Então, o zigoto divide-se por mitose. Até hoje acontece mitose com você. Perceba, de acordo com os nossos desenhos, uma divide-se em 2 células, em 4 células. Cada célula dessa, proveniente da mitose do zigoto, é chamada de blastômero. Blastômero. Blastômeros vão se acumulando, vão se aglomerando, mais ou menos, até chegar no número de mais ou menos 8. Quando essa estrutura com mais de 8 células aparece, essa estrutura é chamada de mórula, pela semelhança que ela tem com uma amora. Pela semelhança com uma amora, essa estrutura embrionária é chamada de mórula, tá? E daí por diante vai se aglomerando, se dividindo cada vez mais. E a parte interessante realmente é essa. Para quem lembra da matéria, e para você que às vezes não viu essa parte da embriologia, essas células são iguais no começo, não há diferença entre elas, são todas iguais. Vamos lá, já que são todas iguais, são diferenciadas ou indiferenciadas? Espera aí, se houvesse diferença, seriam diferenciadas. Como não há diferença, óbvio, indiferenciadas. Não é assim? Elas são indiferenciadas, não há diferença entre elas, são todas iguais. Agora, o grande detalhe, essas iguais com o tempo ficam diferentes. Tudo bem? Originando agrupamento de células diferentes, tá? Essa transformação das iguais em diferentes é chamada, obviamente, de processo de diferenciação. As iguais ficando diferentes, elas sofreram diferenciação, tá? E dessa diferenciação das células, da mórula, surgiram aquilo que nós chamamos de tecidos do embrião. Para você entender, eu vou chamar de tecidos embrionários. Olha só, vamos pensar. Nós estamos tentando chegar na histologia, que é o tecido adulto, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. De onde veio o tecido adulto? Do tecido embrionário. Ectoderma, endoderme e mesoderma. Também chamado de ectoderme, endoderme e mesoderme. Então, a ectoderma, mesoderma e a endoderma são tecidos embrionários que vieram da diferenciação das células da mórula. Então, pense, mórula são células iguais, que sofreram diferenciação. E ao ficarem diferentes, surgiram tecidos que pertencem ao embrião. Eu vou chamar por enquanto de tecidos embrionários. Ectoderma, endoderma e mesoderma. Só que isso tem nome. O tecido embrionário, na verdade, é conhecido como folheto embrionário. São os tão famosos folhetos embrionários da embriologia. Então, quando eu falo folheto embrionário, na verdade, eu estou falando dos tecidos embrionários, dos tecidos do embrião, que eu conheço como ectoderma, endoderma e mesoderma. E é a partir daqui, pessoal, a partir daqui que surgem os tecidos adultos. O tecido embrionário, chamado folheto embrionário, é que origina o tecido adulto epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Repetindo e continuando e recapitulando a ideia, né? Quer dizer que mórula é um conjunto de mais de 8 células. Elas são iguais, tá? Não há diferença entre elas, então são indiferenciadas, que
são capazes de sofrer diferenciação, originando outros conjuntos de células. Cada conjunto de célula agora diferente é chamado de tecido embrionário. Melhorando, são folhetos embrionários, são os tecidos do embrião, ectoderma, endoderma e mesoderma. Quer dizer que iniciamos o nosso raciocínio com a célula chamada zigoto, a primeira célula 2N, que um dia resultará na formação de tecidos. Célula 2N. 2N porque ela é diploide, 2N cromossomos, resultante da fusão dos gametas sexuais no mecanismo de fecundação. A partir de N cromossomos provenientes do pai e N cromossomos provenientes da mãe, temos o zigoto, que é uma célula 2N, não é isso? 2N diploide, N haploide, 2N diploide, não é isso? E o zigoto começará a sofrer sucessivas divisões mitóticas, né? E com essas divisões que o zigoto vai sofrer, surgirá uma estrutura em forma de amora, com várias células grudadinhas umas às outras. Essa estrutura que lembra uma amora foi chamada de mórula, não é isso? Quer dizer que o zigoto é uma célula 2N, a primeira diploide, que ao longo da nossa vida até hoje, né, ela vem sofrendo divisões mitóticas. No começo, forma-se uma estrutura que lembra uma amora, eu chamei de mórula. E essa estrutura embrionária, chamada de mórula, ela é formada por células iguais. No começo são iguais, não há diferença entre elas. Então, peraí, já que elas são iguais, elas são diferenciadas ou indiferenciadas? Vamos pensar um pouquinho? Se fossem diferentes, seriam diferenciadas. Elas não são iguais, então são indiferenciadas. Mas é muito óbvio, né? Se fossem diferentes, diferenciadas. Como são iguais, indiferenciadas. Como elas são iguais, com o tempo, elas vão sofrendo, como acabamos de visualizar pela aula, né? Diferenciação. Elas foram ficando diferentes, originando conjunto de células com funções específicas. Eu vou chamar de tecidos embrionários, né? Quer dizer que essa mórula, formada por células iguais, não há diferença entre elas, são indiferenciadas, sofreram diferenciação e foram ficando diferentes. Ao ficarem diferentes, surgiram tecidos embrionários. Vou melhorar isso aí, tá? Folhetos embrionários. Os tecidos do embrião, tecidos embrionários, são chamados de folhetos embrionários. E esses folhetos embrionários, que são tecidos embrionários, no futuro originarão os tecidos adultos, que você conhece como tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, que são 4 principais tecidos. O tecido embrionário origina o tecido adulto. Então perceba, os folhetos embrionários são tecidos embrionários, são os tecidos do embrião. A partir dos folhetos embrionários, haverá a formação dos tecidos adultos. Nós conhecemos como tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Quer dizer que o tecido embrionário, chamado folheto embrionário, é que dá origem aos tecidos adultos que hoje nós possuímos. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que dá origem aos nossos órgãos internos, né? Eu não sei que o conjunto de tecidos formam órgãos, que órgãos semelhantes formam sistemas, então está aqui um tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido embrionário origina o tecido adulto. Ora, a pergunta é: qual folheto embrionário origina qual tecido adulto? Pessoal, o primeiro tecido, que é o epitelial, tá? Ele tem as 3 origens. Ele pode vir da endoderma, da ectoderma e da mesoderma. Tem as 3 origens embrionárias. É um pega. É um pega porque as pessoas entendem, Daltro, a pele. Primeira coisa, a pele, gente, não é um tecido. A pele é um órgão, porque a pele é um conjunto de tecidos. Ao contrário, é um erro muito comum que as pessoas cometem, né? Eu pergunto, em sala de aula, qual o maior tecido do corpo humano? A resposta que eu sempre faço tem: pele. Gente, pele é um órgão. A pele é um órgão, porque a pele é um conjunto de tecidos. A pele tem 2 principais tecidos, o epitelial e o conjuntivo. O epitelial é o mais superficial, normalmente chamado de epiderme, e o conjuntivo é a derme. Quer dizer que pele tem epiderme, derme, epitelial e conjuntivo, que são os tecidos que formam a pele, que é um órgão. Como a pele é superficial, o que normalmente nós pensamos, qual é a origem do epitelial? Como a pele é superficial, a pessoa fala ectoderma. Pessoal, endo quer dizer dentro, ecto quer dizer fora, meso, no meio, intermediário. Então, como a pele é mais externa, a pessoa fala, Daltro, o epitelial vem da ectoderma, porque pensa na pele.
Porém, entenda, gente, dependendo da parte do corpo que você analisa, o epitelial tem localizações diferentes. Ele pode ser mais externo, pode ser mais interno, daí vem as 3 origens diferentes. O epitelial tem origem endodermal, ou ectodermal, ou mesodermal. Decore, entenda, memorize. O epitelial tem as 3 principais origens. Ele pode ser endodermal, ectodermal e mesodermal. De acordo com o nosso esquema, perceba que tanto o conjuntivo quanto o muscular, esses 2 tecidos, conjuntivo e muscular, são provenientes da mesoderma. O nervoso proveniente da ectoderma. Então perceba que o único tecido geral proveniente da endoderma é o epitelial. Conjuntivo e muscular, mesoderma, nervoso, ectoderma. Epitelial. Você por acaso lembra algumas funções do epitelial? Então vamos lá. A pele, a superfície da pele, estou batendo na mão porque você não está vendo, tá? Mas estou batendo na mão, Quer dizer que ao bater na mão não estou batendo na superfície do corpo, que é a pele. A pele não realiza funções do epitelial, hein? Proteção. Epitelial tem função de proteção. Então, além disso, revestimento. O epitelial realiza o revestimento do corpo. Além disso, os poros das glândulas não se abrem na superfície do corpo. A glândula sudorípaca, a glândula sebácea, mamária, não interessa qual seja a glândula. As glândulas são provenientes também do tecido epitelial. Mas você fala, mas Dalton, engraçado. Todas vêm do epitelial? Sim. O que muda é a origem embrionária. Tem glândula que vem da endoderma, tem glândula que vem da ectoderma, só que o tecido é o epitelial. Entendeu a ideia? É o chamado epitelial glandular ou epitelial de secreção, que veremos numa próxima videoaula. Repetindo, epitelial, função de proteção. No caso, pense na pele, que protege o corpo por fora, revestimento. Função glandular, as glândulas são provenientes do epitelial. A origem embrionária muda, pode vir da endoderma, da ectoderma, da mesoderma, porém o tecido que origina a glândula é o epitelial, tá? Conjuntivo, o problema do conjuntivo são vários. Vamos tentar só para a gente memorizar um pouquinho, conhecer o conjuntivo. Nós conhecemos tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo, do tipo denso, modelado, não modelado, tecido conjuntivo adiposo, hematopoiético, sanguíneo, linfático, cartilaginoso, ósseo. Olha a grande variedade que o conjuntivo tem. Algumas ideias. Adiposo, função, reserva, tecido conjuntivo de reserva. Quando eu falo sangue e linfa, tecidos conjuntivos de transporte. Quando eu falo osso e cartilagem, tecidos conjuntivos de sustentação. Legal, né? Tecido muscular. O muscular não realiza a contração que leva à realização de movimentos, então esse é o muscular. E nervoso, obviamente, nervoso comanda, controla, coordena, e a origem dele seria ectoderma. Lembrar, a gente vai recapitular isso aqui. Quando você estuda embriologia, vimos a parte externa do embrião formada de ectoderma. Essa ectoderma sofre invaginação, formando o tubo neural, que origina o sistema nervoso no futuro. Então, realmente, o tecido nervoso vem da ectoderma, tá? Então, o folheto embrionário é um tecido embrionário que origina os tecidos adultos, tá? Fácil de recapitular, nessa imagem nós temos aí os 4 principais tecidos. Perceba que eu tenho no começo o epitelial, que forma a parte superficial da pele. Nesse caso, a gente pode pensar em origem ectodermal, que é a parte superficial, mas lembrar que o epitelial tem as 3 origens, ele pode ser da endoderma, da ectoderma e da mesoderma, né? Nós temos o conjuntivo, nesse caso da figura, mostrou para você o sangue, porque o sangue é um tipo de conjuntivo. Acabei de comentar que ele é o mais variado que nós possuímos, origem mesodermal. O muscular também tem origem mesodérmica, todo músculo vem da mesoderma, capacidade contrátil, que leva à realização de movimentos. Essa musculatura que realiza os movimentos do corpo voluntários é a chamada musculatura estriada esquelética, que veremos no futuro. E por último, o tecido nervoso, que forma as estruturas do sistema nervoso, tá? Então nós temos tecidos adultos, os 4 estão visualizados nessa figura. Temos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Epitelial, as 3 origens, endoderma, ectoderma e mesoderma. O conjuntivo, exemplo, sangue é um conjuntivo, origem mesoderma, muscular, origem também mesoderma e nervoso, origem ectodermal. Bom, então vamos fazer um fechamento interessante dessa videoaula, a introdução da histologia. Começamos com o zigoto célula-ovo, proveniente da união dos gametas sexuais na embriologia. O zigoto começou a sofrer divisões mitóticas, não é isso? Ele começou a sofrer divisões, originando um aglomerado de mais de 8 células, de 8 a 12 células, que eu chamei de mórula, que são células iguais.
Elas sofreram diferenciação, originando conjuntos de células diferentes, que eu chamei de tecido embrionário, folhetos embrionários, endoderma, ectoderma ou mesoderma, também chamado de endoderme, ectoderme ou mesoderme. Os tecidos embrionários originam os tecidos adultos. Nós conhecemos 4 adultos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Vimos ainda nessa aula, recapitulando, qual tecido embrionário origina qual tecido adulto. Vimos que o epitelial tem as 3 origens. O epitelial pode ter origem endodérmica, ectodérmica e mesodérmica. O epitelial ele pode vir da endoderma, da ectoderma e da mesoderma. O conjuntivo e o muscular, ambos vêm da mesoderma. E o nervoso, ele vem da ectoderma. Então, essa seria a origem embrionária. Epitelial, as 3 origens, ecto, endo e meso. O conjuntivo e o muscular, meso, os 2. E o nervoso, ectoderma. O interessante de se pensar é que a origem embrionária é muito bonita. Como eu falo, por exemplo, glândulas. Quando eu falo tecido epitelial glandular, glândulas são provenientes do epitelial, que é um tecido adulto, porém, a origem embrionária pode ser diferente. Glândulas, como glândulas sudoríparas, têm origem ectodermal, da superfície da pele. Já glândulas internas, por exemplo, como o fígado, têm origem endodermal, ele vem da endoderme, mas ambos têm como tecido adulto o epitelial. Então não confundir a ideia de tecido adulto com tecido embrionário. Vimos funções de tecidos: epitelial, que é o mais superficial, que forma, por exemplo, a pele, revestimento, proteção, obviamente, né, que é uma das principais funções do epitelial. Glândulas, as glândulas também, todas elas têm origem a partir do epitelial. Função sensorial, porque você percebe alguém, obviamente, encostar em você, você sente quando você pega o objeto. O epitelial tem terminações nervosas, então tem também função sensorial e função também de absorção, já que o corpo é revestido externamente e internamente. E internamente, o interior do estômago, o interior do intestino, existe nesses órgãos tecido epitelial que realizam a absorção de nutrientes. O conjuntivo é o mais variado, ele é enorme. Nós temos conjuntivo de reserva, no caso o adiposo, tecido conjuntivo de sustentação, osso e cartilagem, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso, temos conjuntivos de transporte, porque o sangue é um conjuntivo e a linfa é um conjuntivo. Muscular, muscular seria contração levando à realização dos movimentos, não é isso? Realização de movimentos. Então o movimento é o muscular. E por último o nervoso, que comanda, controla, coordena e sincroniza. Então são os 4 principais tecidos e vimos a função inicial com a sua origem embrionária. A partir de agora, por favor, treinamento. É um assunto que estamos iniciando, bem fácil, bem tranquilo. A partir de agora, realização de exercícios. Entre no site mais uma vez, o endereço está aqui para você, entre no site ou tenha qualquer fonte de estudo, de exercícios e faça um treinamento, uma repetição. A nomenclatura é vasta da histologia, mas é um assunto tranquilo, desde que você treine, que você repita, que você se exercite, tá? Faça um exercício sobre o assunto. No site, entre no ícone histologia, temos uma lista de exercícios enorme para você, com gabarito, para que você possa realizar uma repetição interessante, um aprofundamento do conteúdo, obviamente, tá? Se você gostou, curta o canal, se inscreva no canal para que você possa receber a continuação das aulas, tá? E vá acompanhando, obviamente, as aulas que vão se suceder. Próxima aula, tecido epitelial. E de forma sequencial, conjuntivo, muscular. Então você perceba que nessa aula, que tecido não tem, meu Deus, que horror, não tem nada a ver, né? Não há dificuldade em entender tecido. Vamos devagar, passo a passo, entendendo a nomenclatura e o desenvolvimento da ideia, tá? Até a próxima aula, começaremos já no próximo assunto da próxima videoaula, tecido epitelial com suas principais características, tá? Até a próxima videoaula, obrigado pela sua atenção mais uma vez, espero que tenha sido lucrativo, de grande proveito para você, bom descanso, bom estudo, até agora mesmo, tchau!